Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de dois casos que aconteceram na semana passada aqui no meu consultório. Sou doutora Patrícia Neves Viano, ginecologista e obstetra. Então vamos lá, pessoal. São dois casinhos, tá? Uma paciente chega no meu consultório relatando que está tendo muita infecção de repetição, infecção de urina e muito corrimento com odor fétido. E que toda vez vai ao ginecologista, faz o tratamento, mas esse corrimento e essa infecção volta, tá? Ao mesmo tempo, o marido dessa paciente também relata infecções de urina e irritação na glande do pênis. Foi no proctologista, fez o tratamento inúmeras vezes e também volta a ter infecção de urina de repetição. E aí, como um bom médico, o que nós devemos fazer? Uma anamnese completa, certo? Não podemos ter vergonha de questionar os nossos pacientes porque eles estão aqui para isso. Então, começo a fazer uma anamnese, converso com a paciente, ela diz que só tem um parceiro sexual, que é o seu marido, e o marido também, na mesma situação, a única parceira é a sua esposa, tá certo? Eu, como médica, devo acreditar. E aí, o que acontece? Perguntei sobre qual tipo de relação sexual eles têm. E então que entramos na história do sexo anal. E aí eu pergunto algo muito básico, que é: vocês estão tendo relação sexual com camisinha? E eles respondem que não, tá? O que acontece, pessoal? A mulher tem uma uretra de mais ou menos 4 centímetros. E a uretra está muito, a portinha da uretra está muito próxima da vagina. Em contrapartida, o homem tem uma uretra maior e vai depender do tamanho do pênis, tá? Só que o que acontece? Para o homem ter uma infecção de urina é muito mais incomum do que uma mulher ter uma infecção de urina. Por quê? Porque a uretra é maior. E esse homem ter infecções de urina, caiu a minha ficha e pensei: claro, estão tendo relação anal desprotegida. A região do ânus é a região mais contaminada do nosso corpo, tá? É lá que estão bactérias ruins, tanto que nas fezes saem essas bactérias e eles estão tendo sexo sem proteção. Fora isso, eles têm sexo anal e depois o pênis vai para a vagina. E assim contamina essa vagina, essas bactérias ruins, tá, pessoal? A gente sabe que nas fezes podem ter até vermes, além de bactérias ruins, certo? Então, o que acontece? Essa paciente e esse paciente, esse homem, estão tendo infecções por conta da relação anal desprotegida. Toda vez que uma mulher e um homem vão ter sexo anal, deve ser usado camisinha, tá certo? Porque é uma região muito contaminada, tá? Fora que é uma região que podem haver fissuras e podem ocorrer sangramentos e uma contaminação muito maior do que apenas uma infecção, tá? A passagem de DST é muito mais fácil através da relação anal. Então, quando for ter relação anal, deve haver o uso de camisinha e após a retirada do pênis do ânus deve-se jogar fora a camisinha, colocar outra camisinha e ter penetração vaginal ou sem camisinha, depende aí do casal, tá certo? Mas a relação anal deve ser realizada com camisinha pelo risco de contaminação, de infecções, tá certo? E então fiz o tratamento da paciente. Tratei também o marido e agora eles estão bem orientados, tá certo, pessoal? É um caso
que não é incomum, é que muitos médicos não questionam, não perguntam, não fazem anamnese, tá certo? Outro casinho é de uma paciente que toda vez chega no meu consultório e fala que está tendo odor fétido na hora da relação sexual e quando ela menstrua. Então, entrei com a anamnese de novo. Toda vez eu pergunto, você faz ducha vaginal? E até então ela tinha me respondido que não. Mas dessa vez ela respondeu que sim, toda vez que ela tem relação sexual, ou quando ela está menstruada, ou até fora da menstruação, ela acha que é importante lavar com ducha dentro da vagina, porque ela se sente mais limpa. Mas isso não é correto. Por quê? Toda vez que você faz uma ducha vaginal, você joga água e tira as bactérias boas que estão lá dentro da vagina, os lactobacilos, os bacilos de Doederlein. E aí o que acontece? Algumas bactérias que estão em pequena quantidade, que é comum, né? A gente tem uma porcentagem de bactérias que estão lá, que são a Gardnerella, o Mobiluncus. Então a gente tem uma quantidade, por exemplo, de 5% dessas bactérias, só que quando você joga a ducha vaginal, o que acontece? Você tira os lactobacilos e essas bactérias, elas se proliferam. E quando elas têm contato com o sangue da menstruação ou com o sêmen do parceiro, o cheiro forte de peixe vem à tona. É um cheiro bem forte. A mulher que está tendo relação sexual fica bem desconfortável com a situação. Então, tratei a paciente, orientei mais uma vez, não use ducha vaginal, lave apenas por fora a vulva e, né, que são os grandes lábios, os pequenos lábios, o clitóris, a região perineal, o ânus. Idealmente, lave sempre a região perineal após evacuar, tá certo, pessoal? Então, foram 2 casos. Esse caso da vaginose bacteriana é muito comum, muitas mulheres fazem ducha vaginal achando que isso é o normal, que é o correto, mas não é o correto, tá bom? Fica a dica aqui. Beijos, tchau, tchau.